Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia aqui nas tardes da Vibe Mundial. E hoje vamos trazer pílulas, né? E você já vai entender que o nosso bate-papo hoje é com a Renata Magliano. Bem-vinda! Prazer, Samira. Igualmente. Uma alegria, a gente estava batendo um papo tão bom aqui. Não é? A gente já estava praticamente fazendo uma entrevista antes de entrar no ar. Eu adorei, falei, Coisa nossa, tô boa. adorando aqui o estúdio, tudo, prazer te conhecer, obrigada Igualmente. pelo espaço. Igualmente. Estar Bem-vinda aqui à nossa casa. Obrigada. A nossa casa. Gente, a Renata, ela é escritora, ela é médica humana. Adorei isso no teu Instagram. Ela é médica e autora do livro 35 Pausas. Ou seja, agora ela é também escritora, né? Mas você já vem sendo escritora no decorrer da vida, né? Porque as palavras sempre fizeram parte. E ela lançou o ano retrasado, né? Foi, final de A gente vai 23. falar dele, mas porque foi lançado em 23 e a gente continua falando porque poesia alimenta a alma. E como falamos muito pouco de poesia no mundo, né? Sim. O mundo está precisando de poetas. Pô, poesia é vida. Né? É difícil definir poesia, mas para mim poesia é vida, né? É. Poesia sempre fez parte da tua vida. Sempre fez, Samira. Desde que eu me entendo por gente, eu leio poesias. E como eu estava te falando, eu estava brincando recentemente numa newsletter falando que eu não sei se eu cheguei muito cedo na poesia ou se a poesia chegou muito cedo para mim. Assim, de qualquer forma, a leitura da poesia, desde muito nova, acho que me transformou muito e foi uma identificação muito imediata, né? Como que aquilo pode tocar de forma tão profunda e criar imagens, né? Porque é uma leitura imagética, independente do que você está lendo, você está imaginando. Isso com qualquer tipo de leitura, né? Mas acho que a poesia, ela traz muito isso, né? De aguçar os seus sentidos, né? Parece que quando você lê, você sente um cheiro, você tem uma visão, você escuta alguma coisa. Então, a poesia chegou muito cedo. E desde novinha eu tenho esse sonho de publicar livros. Esse é meu primeiro. Primeiro de muitos, se Deus quiser. Mas a poesia, ela sempre esteve presente. E aí, há mais ou menos 5, quase 6 anos, eu tenho uma conta no Instagram na qual eu venho divulgando o meu conteúdo. E eu sabia que esse momento ia chegar, mas foi bom também ter esperado, ter maturado um pouco a minha escrita. É um blog, né? Acaba sendo um mini blog. Acaba sendo um mini blog. E, então é muito prazeroso, é um filho, né? Quando a gente vê que, de fato, o que a gente escreve faz sentido não só pra gente, mas para outras pessoas também. É muito bonito ver esse movimento e tudo que a poesia transforma na vida de quem escreve e na vida de quem lê. Então fica com a gente, viu? Porque poesia cura e a gente vai entender tudo isso nesse bate-papo. Continua com a gente em 95,7 FM. Acesse o nosso site, vibemundialfm.com.br. Lá você tem o link direto no Assistir ao Vivo, onde você já vai para o nosso YouTube. Já aproveita, se inscreve no nosso YouTube. Recebe a notificação toda vez que a gente está no ar, estamos no ar aí o tempo todo e você pode nos acompanhar e mandar sua mensagem. Depois a gente vai respondendo e você pode participar com a gente desse bate-papo. Mais importante impossível, não é? E é isso aí. Então vamos entender toda essa história. Vamos. Primeiro eu quero entender a tua história, né? A gente está aqui falando de poesia. Aqui nós temos 35 pausas. Eu quero entender como que a Renata se conectou nessas 35 pausas. Maravilha, ótima né? pergunta. Que a Renata, ela é médica, mas ela estudou um pouco de comunicação, ou seja, as palavras já faziam parte da tua vida, né? Mas como todo mundo, a gente vai buscando na vida um lugar, né? Com certeza. E de repente aqui no livro você acaba colocando um pouco de todas essas sensações. Sim, a gente vai se redescobrindo. Eu gosto muito desses momentos assim que a gente bate esse papo, porque é muito curioso, é um exercício de olhar para minha própria história e me entender. Então também é quase que uma terapia, assim, né? Eu desde muito nova, como eu falei, eu tenho esse contato com a poesia, sempre me vi escrevendo. Então quando eu terminei ali o 2º grau, eu não tinha convicção da área que eu queria seguir. Fiquei mais tendendo ali para a área de humanas, então fiquei entre jornalismo, relações internacionais, história. Tudo a ver, né? Tudo a ver com medicina. Nunca me imaginei médica, Relações juro. Internacionais. Não tenho médicos tão próximos assim, não tinha no meu dia a dia. Não tenho médicos na família. Tenho uma tia que atua, mas assim, não era uma coisa do meu dia a dia. Então eu falei, bom, então vou fazer jornalismo,
porque acho que eu vou gostar, eu gosto de escrever, faz sentido. Comecei o curso e aí comecei com as minhas crises, né? Será que é isso que eu quero? Não tenho certeza. Super novinha, 17 anos. E falei, bom, então vou arrumar um estágio para ver se é isso que eu quero. Por coincidência da vida, o estágio foi entrevistando médicos. Era um estágio que eu nem queria exatamente aquela vaga, mas a Geralda, eu tenho contato com ela até hoje, que foi minha chefe na época. Ela, não, gostei muito de você, você vai ficar aqui comigo, entrevistando os médicos. E aí fiquei escrevendo matérias numa agência virtual da UFRJ. E aí falei, gente, não sei, tem alguma coisa dentro de mim aqui, não sei se é essa direção. E aí minha irmã mais velha, a Pamela, na época, falou assim, Rê, você sempre gostou de estudar, faz vestibular para medicina, sabe? Acho que você vai gostar de cursar e tal. Aí eu, escondida, fiz a prova, passei, não contei para ninguém. Na Federal? Eu fiz, na época, para medicina de campus, que é uma faculdade particular na minha cidade, era o único vestibular aberto na época, porque era final de ano já. E aí eu falei, bom, acho que eu vou contar, né? Porque pode ser que... Não tem escapatória. Aí conversando com os meus pais e tudo, eles falaram, Regis, você não está se encontrando no jornalismo, tenta, tranca. Aí eu tranquei o curso, comecei medicina, me encantei. Durante o curso, eu escrevia no jornal ali dos estudantes e tudo. Então a poesia foi um momento que eu acho que a poesia ficou meio latente, assim, sabe? Ficou meio incubada ali dentro de mim. E foi importante porque consegui ali terminar meu curso, entrei na residência. Mas, assim, sempre rascunhando alguns versos. E aí eu me lembro que quando eu terminei a especialização como patologista, eu estava fazendo o mestrado, e aí eu me lembro que eu não estava ainda me encontrando profissionalmente. Eu falei, gente, para além da medicina, o que eu gosto de fazer? E aí, poesia, óbvio, né? Falei, por que eu deixei a poesia esquecida desse jeito? Aí comecei a retomar a leitura, escrita, e aí de lá para cá, de 2019 para cá, eu venho nessa avalanche, assim, de desejo de consumir poesia e escrever. Parece hobby, né? Que parece um hobby, mas que você vai levando a sério, porque aquilo te faz tão bem. E aí, pessoas tatuando poemas meus na rede social, eu falei, nossa, acho que tem alguma coisa aqui. E aí, vinha recebendo, assim, alguns convites para publicar, mas eu achava que ainda estava muito cru, assim, precisava elaborar e entender um pouco mais o que eu queria com aquilo. Até que, quando eu me mudei para São Paulo em 2020, veio pandemia, tudo, aquele período difícil para todo mundo. Um tempo depois, foi 2023, eu conheci o editor da Devir, o Caio, e ele falou, Rê, vamos publicar, a gente está começando uma editora agora. Gostei muito do trabalho deles. E aí falei, bom, acho que agora é o momento. Vamos organizar todas essas palavras que estão aí perdidas num bloco de notas, num caderno, né? Exatamente. Aí você, na hora de produzir esse livro, você selecionou com um olhar diferente, até terapêutico, para poder montar as categorias que você colocou? Fala do livro. Foi um processo muito bonito, Samira, muito prazeroso, assim. Como eu estava te falando, eu comecei a escrever o livro pelo título, porque eu tive uma crise, mais uma crise aí para conta. Temos várias crises durante a vida. Quem não tem, né? Precisamos assumi-las. Eu assumo, sem problema. E a minha crise dos 30 foi no final ali dos 34 anos. E aí eu botei na mesa, assim, minhas ideias. Falei, bom, daqui o que eu não fiz e por que não fiz? Por que eu tô me sabotando desse jeito? E aí foi o livro. O livro era um desses itens aí que eu tinha esse desejo, que estava procrastinando. E aí eu falei, então vai ser 35. Tá. O título do livro. E 35 pausas, porque para mim a poesia é um momento de pausa, um momento de reflexão, é um momento de introspecção. E aí eu comecei pelo título. E montar o livro, elaborar esse livro foi muito prazeroso, porque eu escolhi alguns poemas que eu já tinha escrito e publicado, e divulgado nas minhas redes sociais, alguns não. Mas foi um processo muito bonito, assim, porque reler poemas é como se a gente se revisitasse, né? Porque por mais que, de repente, o poema ele não tenha um conteúdo que foi escrito a partir de uma vivência minha, pode ter sido de uma vivência observada, mas a gente sempre está aprendendo, né? A gente sempre está se relendo. E as palavras não vêm à toa, não né? Não vem à toa. Tanto que tem poemas meus, que inclusive está aqui na quarta capa, né? O tempo que me recorta, o mesmo que me remonta, persisto. Quando eu leio, eu falo assim, gente, eu acho que nem eu mesmo conseguiria escrever isso de novo. O tempo que me recorta é o mesmo que me remonta, persisto. Exato.
É um poema que eu acho que diz muito em poucas palavras. Se eu não me engano, ele eu escrevi quando eu me mudei para São Paulo na época da pandemia. Tá. Que era uma época muito difícil para todo mundo, né? E você mudou para São Paulo numa época de pandemia, por quê? Então, quando eu vim, a pandemia já estava acontecendo, mas ela não estava, vamos dizer, instalada, né? As coisas, pelo menos em São Paulo, começaram a fechar em março. Eu vim para cá em janeiro de 2020. E aí tomei um susto, né? Mas enfim, deu tudo certo. Mas tá bom, veio a trabalho, né? Vim a trabalho, tava tudo certo, graças a Deus, tudo organizado. Mas essa divisão, né, do livro, então, 35 páginas. Então eu falei, bom, eu vou dividir esse livro em 4 partes, e cada uma das partes contém 35 poemas. E aí eu fui selecionando poemas que, para mim, aguçam muito os sentidos, aguçam o desejo de sonhar, de viver e de ressignificar. Que eu acho que é mais ou menos assim que a gente vai vivendo a vida, né? Na verdade, não existe uma sequência. A gente sonha, a gente vive, a gente ressignifica. E eu posso simplesmente abrir o livro e ler, né? Exato. Eu abri aqui e li, né? Faço piada da vida, não dá sempre para sangrar com toda e qualquer ferida. E é isso, né? É isso, assim. A ideia é de que seja uma leitura contínua, uma leitura degustada, como algumas pessoas falam. Tem leitores que falam que colocam o pausas ou laranjinha, como eu costumo chamá-lo, de um livro de cabeceira, assim, porque de vez em quando a pessoa quer esse acalento para a alma. E ela abre ali, lê, né? Não é uma leitura que vai te machucar. Claro que dependendo do momento em que você está vivendo, pode ser uma leitura um pouco mais dolorosa. Tem traz poemas... uma reflexão, né? Uma sensibilidade. Exato. Tem poemas aí que eu falo um pouco de feridas, de cicatrização. Então, se a pessoa, de repente, estiver muito sensível naquele momento, pode ser que seja um pouco dolorida aquela leitura. Mas a ideia é de fazer um movimento contrário, né? De fazer você refletir e tentar enxergar uma beleza naquilo vivido, naquilo lido. E tá na parte do viver, né? Isso que eu li, por exemplo. E na página ao lado, que eu gostei, eu vou ler para vocês, é assim... Hoje me levei para passear, nos olhamos, sorrimos, aquela conversa íntima. Aí traz aquela questão, né? O quanto nós nos levamos para passear, o quanto nós sorrimos para nós mesmos, nos olhamos nos olhos, né? Se olhar no espelho, como às vezes é muito difícil esse processo. É um reencontro, né? É um reencontro. Eu percebo que quando, às vezes, eu mesma paro em casa e releio, assim, porque eu estou sempre divulgando livro, poemas, então eu estou sempre relendo o livro. E aí eu percebo que tem algo em comum, assim, em todas elas eu acabo trazendo muita responsabilidade da vida para mim mesma, ou para si mesmo, para quem estiver lendo. E se você olhar de outro ângulo, pode até pensar, né? Eu não precisava ter passado por tudo isso, ou sofrido isso, ou sentido isso, e às vezes nem sempre o que você viveu tá aqui. Não, claro que né? não, mas assim... A maioria associa, né? Mas isso pro poeta também é contraditório, porque eu acho que o poeta gosta de sofrer um pouquinho. Ai, que danado, né? E você tá falando em poeta, e como a poesia é pouco difundida, né? Sim. Inclusive no mercado literário. A gente fala assim, eu tenho um grupo de amigos poetas, né, contemporâneos, e também ouvindo pessoas já, poetas consagrados e tudo. A poesia, acho que ao longo da história, né, ela vai sendo deixada um pouco de lado, apesar de saber-se da importância dela. Quantos livros foram escritos baseados em poemas, ou canções foram escritas a partir de poemas, né? E eu acho que a poesia é a grande porta de entrada, assim, para quem quer escrever outros gêneros, eu enxergo dessa forma. Mas sim, se a gente for ver nas grandes listas, né, de mais vendidos, de consumo, de grandes livrarias, mercado literário, de fato a poesia não está ali entre os mais consumidos. E acho que tudo bem, acho que as pessoas também têm que ter uma liberdade de escolha. Acho que é uma época. Pode ser uma época, mas também acho que talvez não se dê a ênfase devida, sabe, à poesia. Ou talvez tenha-se muito essa ideia de que poesia é uma coisa... do poeta aquele poeta vagabundo, né? Aquele poeta que não quer muito saber de nada, mas acho que são estereótipos, né? Então, eu acho que a poesia merece, sabe? Cada vez mais receber esse destaque. Eu falo que, para mim, na minha vida, assim, um dos meus propósitos é levar a poesia para a vida das pessoas de uma forma ou de outra. E falar em poesia dá um acalento, né? Dá um acalento. Poesia traz algo que é o bonito. E você sabe que tem uma coisa que eu percebo, Samira? O nome da minha cachorrinha é Poesia. É uma Spitz. E é muito curioso porque todas as vezes que eu tô na rua, assim, caminhando, e as pessoas perguntam qual é o nome dela? Poesia. As pessoas abrem um sorriso. Poesia tem isso, mas não né? é um sorriso por ela, é um sorriso pelo nome, porque quando você fala poesia, remete a algo bom.
né? Dificilmente quando você fala de poesia, você fala de algo ruim. Sim. Então é muito legal essa experiência. Maravilhoso, né? E nós temos grandes poetas na história, grandes né? poetas. E você bebeu de quais fontes? Bebi e continuo bebendo, assim. Eu vejo que quantos poetas ainda têm a ser descobertos, principalmente poetas de outros países. Mas no Brasil, assim, eu tenho um carinho especial pela Adélia Prado. Né? Adélia Prado maravilhosa, uma poeta mineira. Mário Quintana, Carlos Drummond, né? São tantos e tantos gigantes, Evaristo Costa. Eu, particularmente, gosto muito também de uma poeta nova, que é a Ana Martins Marques, que é mineira também. Adoro a escrita dela, sou muito fã. Tenho muita vontade de conhecê-la, inclusive. Tá aqui o recado. Aí, Ana. Já faz o corte e manda para ela. Já dá vontade de ir a Minas só para dar um oi. E por que não, né? E por que não? Mas, nossa, temos muitos poetas incríveis, assim. A poesia é uma boa porta de entrada para novos leitores? Com certeza. Com certeza, porque, como eu estava te falando, para mim a poesia ela é um espaço de liberdade. E existem várias formas, né? Apesar da poesia ser, para mim, ter essa liberdade de formato, de conteúdo, existe aquela poesia com cunho mais sentimental, com cunho mais político, enfim, tem os sonetos, que eu gosto muito também. Então, ainda que seja poesia, dentro dela você pode encontrar, né, um formato, um estilo que você goste. E é tão legal essa descoberta. E o que eu sempre falo para os leitores inclusive eu fiz uma live recentemente falando sobre isso, do hábito da leitura. Porque às vezes a gente se cobra, poxa, eu não estou lendo, ou não estou lendo quanto eu gostaria de estar lendo. Mas eu acho que mais do que isso é você encontrar o gênero, o estilo que você gosta, ou que autor que você gosta, que autores se assemelham à escrita dele. Porque a partir do momento que você lê o que você gosta, você vai querer buscar mais e aí você vai se permitir explorar outros gêneros. Então eu falo assim por mim, poesia é o formato que eu mais gosto de ler, é o gênero que eu mais gosto, mas eu vou intercalando. Então eu intercalo com romance, eu intercalo com não ficção. Então eu acho que o mais importante do que se forçar a ler, você encontrar o que você gosta de ler. E eu acho que a poesia dificilmente a pessoa não vai gostar, ela vai encontrar ali dentro dos diversos poetas algum que ele tem um apreço maior, né? Que toca, né? Traz uma sensação diferente. Sim. É o que você falou, né? Fala em poesia, o olho brilha, o olho brilha, né? Exato. Você pode nunca ter lido direito uma poesia, né? Sim, você não precisa... Acho que assim, a gente não precisa ter uma bagagem. Será que eu tenho que ter lido alguma coisa específica para ler poesia? Não. Leia. E se abra para leituras, né? Para conhecer novos poetas. É isso aí. Eu estava sondando, né? Para a gente poder... Fazendo uma pesquisa para a gente poder fazer esse bate-papo. E eu verifiquei que você vai fazer um tour virtual. É isso? Na verdade... Como que é isso? É online? E o que me chamou a atenção é que é Nordeste... Norte, eu peguei essas palavras no meio do caminho, né? Essas regiões. Quando a gente fala em poesia, você acredita também que há formas diferentes, há linguagens diferentes, poéticas, por exemplo, no nosso país? O Norte traz uma linguagem, o Nordeste... A gente vê aí o cordel, né? Que não deixa de ser uma poesia. Sim, com certeza não. Com certeza tem linguagens diferentes e para além da linguagem tem a questão do conteúdo, né? Acaba que muitos escritores e poetas trazem muito do conteúdo do que se vive do regionalismo, né? É até história, né? Da história. Então, por exemplo, Cora Coralina, Lia Luft... Dentre outras, são escritores que vão trazendo um pouco de histórias das suas respectivas regiões. Então, até a geografia local, falando dos rios. E quando você falou da turnê virtual, Samira, que ano passado, na verdade, eu fiz essa turnê virtual. Então, foram 5 lives. Já ocorreu, então. Já ocorreu. Em cada uma das lives, eu tive comigo leitoras das respectivas regiões e líamos nessas lives escritores daquelas regiões. Ai, que então ideia foi um processo legal. muito bonito, porque, por exemplo, o poeta do Norte não tem nenhum grande conhecido, assim, não vamos lembrar de nomes agora, mas eu li na ocasião, a gente fez uma pesquisa, o Eduardo, inclusive, que é um leitor querido, que é colega médico também, ele entrou comigo na live e aí ele fez toda uma pesquisa local, e aí a gente leu poetas locais, então foi um processo muito bonito, até de investigação mesmo. Mas, dando continuidade à turnê, eu tive, ano passado, fazendo lançamento além de São Paulo e Rio de Janeiro. Fiz em Porto Alegre, fui na Feira do Livro de Porto Alegre. E vou participar de um lançamento em João Pessoa, agora, se não me engano, junho ou julho, não me lembro.
Mas a minha ideia é de participar de eventos em diferentes regiões, até para encontrar os meus leitores e poder, enfim, dar esse abraço, porque é tão legal quando a gente pode se conhecer pessoalmente, né? Porque eu tenho a sorte de ter vários leitores muito queridos, carinhosos, e a gente tem esse contato, então é tão legal quando a gente pode encontrá-los e conhecê-los. Com certeza. Para além disso tudo, assim, a gente faz amigos, né? Assim como os ouvintes. Exato, é tão bonito isso, né? Quando a gente vai colocando essas conexões genuínas vão acontecendo, né? E ver que você faz também diferença, né? Sim, isso é muito bonito. Você colaborou para um olhar diferente daquela pessoa para a leitura. Não que ela seja leitora ou não seja leitora, isso até independe, mas o quanto ela bebe dessa fonte. Sim, e aí é isso, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, por exemplo, muita gente fala assim, Rê, me dá dicas de leitura, e aí eu tendo a colocar o que eu tô lendo e divulgando ali também, porque se você gosta de um artista, independente da área que ele atua, você vai querer consumir mais dele do que ele consome também, né? Porque tá tudo interligado. E eu sou muito assim com as pessoas, os artistas de modo geral que eu tenho como referência. Então é legal saber o que eles estão lendo, o que eles estão consumindo. E você é uma leitora voraz? Eu não acho que eu sou uma leitora voraz. Não, você é uma leitora. Eu sou uma leitora. Eu sou muito verdadeira, assim, sabe? Eu não vou ficar... Eu falo com as pessoas, assim. Eu leio, eu digo que eu sou uma leitora permanente. Eu tô sempre lendo. Mas pela minha rotina, ou talvez isso seja também uma desculpa, eu acabo, assim, me permitindo ler no meu ritmo. Eu coloquei que esse ano eu quero ler pelo menos 3, 4 livros por mês. E já tá muito bom, assim. Eu já li 3 agora em janeiro. Olha lá, já tô bem. Já tô lendo outros 2 agora em conjunto, agora em fevereiro. Mas é porque é uma coisa que a gente tem que estar atento, assim. Porque é um trabalho também, sabe? Ano passado eu li menos, mas acho que tudo bem. Acho que depende também dos momentos que a gente tá vivendo, sabe? Das suas questões pessoais. Eu acho que não tem que ter não tem que ser uma tortura, tem que ser um momento de prazer. E tem que ser. E ler é muito bom, né? E somos grandes leitores. Apesar das últimas pesquisas do Retratos da Leitura. Exato. Mas nós temos aí um país de leitores e a gente pode oferecer. Estimular, né? Estimular, cada vez mais. oferecer. E a poesia é um estímulo, né? Para que a gente possa ler também coisas diferentes. Sim. Para o cérebro, isso deve ser muito interessante. Isso que eu ia falar, e mostrar que pode ser bom e que, na verdade, isso faz parte do combo aí que a gente fala de saúde mental, né? Então, exercício regular, dormir bem, se alimentar bem e ler. Porque a gente sabe que tem estudos que mostram, assim, que a leitura, ela retarda, né? Eu estava lendo recentemente, a leitura, ela retarda... enfim, alguns tipos de demência cerebral, né? Há um estímulo, né? Exato, cerebral durante a leitura. Conexões. Exatamente. Quando a gente lê, novas conexões vão se fazendo. Ano passado, eu faço patologia mamária. Ano passado, na live da Dr. Rosa, eu convidei uma colega mastologista e a gente estava conversando sobre isso. Existem artigos científicos que mostram que pessoas em tratamento oncológico que são submetidas à escuta de poemas, elas têm uma melhora até da dor oncológica, para você ter ideia. Então, assim, o poema está muito além do que a gente imagina, sabe? Não é uma mera leitura. Tem muitos benefícios, de fato, que impactam a saúde como um todo. É só a gente observar, né? Você falou do ouvir, né? Do ouvir. O quanto ouvir também é ler. Exato. Né? Exato. Um audiobook também é. E queria fazer um audiobook também. Queria fazer um outro comentário, Samira. Quando a gente fala de leitura, né, por mais que hoje em dia a gente tenha as redes sociais e seja muito benéfico, tanto de conteúdo interessante, coisas que a gente vai descobrindo, mas a gente tem que ter em mente que a leitura estritamente de redes sociais, ali de Instagram, Facebook, isso não configura uma leitura, tá? Verdade. A gente tem que estar lendo, consumindo livros, jornais, né, porque a leitura estrita ali de rede social, quando a gente pensa conceitualmente, não é propriamente uma leitura. Não é considerado, você não é considerado leitor. Exatamente. Porque está lendo ali as postagens. Nossa, eu leio muito, que legal, você lê muito, mas assim, é diferente quando você está com um livro na mão ou quando você está lendo um jornal. Então, é muito diferente, inclusive, nessas conexões que você disse, né? Exato. Porque quando você abre um livro, e pode ser Kindle também, não tem problema. Pode. Você está folheando através do dedinho ali. Isso. Mas você tá criando sinapses cerebrais, né? São estímulos diferentes. E eu acho que é muito, muito saudável. Sim. Ler é saudável, bastante, né? Assim como conversar é saudável e passa muito rápido. Você viu como passa rápido? Você tá ainda escrevendo um livro de ficção?
Ou não é ficção? É ficção. Eu tenho 3 livros de ficção em andamento. Ó, meu Deus, 3. Eu brinco que depois que eu abri essa porta, agora a porta não fecha mais. Assim. Eu tenho 2 livros de poesia. Medicina que se cuide. A medicina. Tenho 2 livros de poesia sendo escritos, inclusive um vai ser um livro em que eu faço diálogos poéticos com poemas do meu avô. Acho que vai ser um livro muito lindo, porque ele tem muitos poemas de gaveta, assim. E o terceiro é um romance que eu estou escrevendo também. Tá bem embrionário, assim, mas acho que vai ser um processo bem bonito. Não sei qual vai vir primeiro. Que estímulo, né? Mas eu tô bem animada, assim, tô bem feliz. Mas é um estímulo, a criatividade sendo estimulada constantemente. Acabou o programa. Ai, meu Deus. Quem quiser entrar em contato com você, quem quiser seguir esses tours que você acaba fazendo diariamente no Instagram e para adquirir o livro. Recadinho para o ouvinte. Para quem quiser conhecer meu trabalho, o meu Instagram é o @re.magliano. Lá você vai conhecer um pouquinho, trechos de poesias, um pouquinho do que eu divulgo. Eu tenho um site também que eu lancei ano passado, que é o renatamagliano.com.br. Tenho uma newsletter chamada Pausas para a Alma. E é sempre um prazer poder conhecer pessoas novas, trocar ideias com escritores também. E o 35 Pausas, ele está disponível no site da editora Devir, na Amazon, algumas livrarias. Eu faço a venda diretamente dele, autografado também, então estou sempre indo lá nos Correios, é maravilhoso. É isso aí, faz parte, né, da dinâmica. É o movimento, né? É o movimento, é isso aí. É muito bom. Obrigada, viu? Obrigada a você, por sua Samira, presença. foi um prazer. Sucesso. Muito bom esse bate-papo. O Instagram é re.magliano. Ok? Re.magliano. Aí, a partir dali, você encontra tudo isso, até esse Pausas para a Alma, que eu achei lindo o nome, né? Profundo. Poético. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem o Jornal da Boa Notícia. E amanhã, 16h30, tem mais Mundial e você. Um grande beijo e até lá.